Você sabia que Michael Jackson não morou apenas em Neverland? Pois é, se você não sabia dessa informação, fica nesse vídeo porque hoje você vai descobrir todos ou a maioria dos lugares onde Michael Jackson residiu durante sua vida e que ele não morou só em Neverland, tá? Nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho das residências dele, né? Desde a infância até, infelizmente, né, a trágica morte dele. Então, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? E comenta alguma coisa aí ao final do vídeo, comenta se você gostou, se você achou que as informações realmente foram informações relevantes e tal, o que você quer ver aqui no canal, se tem alguma informação dele que você quer ver aqui no canal, deixa aí nos comentários porque me ajuda bastante, tá? Então, bora começar o vídeo. Bom, gente, o Michael, ele tem uma história, né, assim, no filme. Quem assistiu o filme do Michael percebeu que o filme ele se dividiu muito nessa questão de história mesmo, sabe? De fases da vida dele, né? Então a gente tem ali uma grande demonstração de como foi assim a infância dele, né? A gente tem a aparição da família ali. E aí o que acontece? Muita gente tem o Michael na cabeça. E aí, automaticamente, quando você fala de casa, né, de residência e tudo com relação ao Michael, se remete muito a Neverland, né? Muito ao rancho, né? Que tinha o zoológico, tinha o parque dos brinquedos, né? Mas, na verdade, gente, o Michael, ele morou em muitos lugares, assim, desde a infância, né? E até por isso mesmo que eu comecei falando do filme, vocês vão entender por quê. Até, né, os últimos dias de vida dele, infelizmente, ele morou em vários lugares. Então, assim, Neverland, vocês vão ver aqui nesse vídeo que foi um ponto, assim, muito forte, né, pra ele, porque era como se fosse um sonho. Mas ele não só morou em Neverland, como ele morou em outros lugares também, tá? Então a gente vai começar falando um pouquinho desses lugares onde ele morou, né? Quem assistiu o filme sabe que lá no comecinho tem bastante a retratação dele na infância, como eu disse, e com os irmãos, e com a família, a mãe e o pai, né? E eles moram ali numa casinha, que é uma casa pequena. Essa casa realmente existe, tá, gente? Aquela casa ali realmente existe. É uma casa pequena. E foi a casa onde os irmãos, né, o Michael e os irmãos foram criados, lá em Gary, na Indiana, tá? E essa casa, ela tem um contexto histórico hoje em dia, porque, pelo que eu sei, ninguém reside mais lá, né? Tanto a família quanto os irmãos, eu acredito que a própria família mora em outra casa, que a gente também vai ver ao longo desse vídeo, tá? Então, pelo que eu sei, ninguém reside mais lá e ela virou um memorial, tá? A casa virou um memorial. Tem muitos fãs que passam por lá pra ver, né? Tem uma parte lá que é como se fosse uma estátua dele, né? Do Michael, uma representação, né? Uma homenagem. Mas é fechado, gente. É totalmente fechado pro público, ninguém pode entrar lá, né? A não ser que com permissão, mas eu também acho que isso não seja possível, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês sobre a casa. Fica em Gary, como eu disse, aonde ele nasceu. A casa simples ficava na Jackson Street, com um pouco mais de 90 metros quadrados. Foi ali que surgiam os primeiros passos da banda The Jackson 5. Hoje, o imóvel pertence à família e se tornou uma espécie de memorial. Então tá aqui, ó, a foto, tá? Da casa e o que eu acabei de ler pra vocês. Com certeza, deve ter sim, a família deve ter controle, né? Devem ser os possuintes dessa residência,
Mas, ao que tudo indica, e baseado nas minhas pesquisas também, né, tudo que eu olhei aqui antes de fazer o vídeo, ninguém reside mais lá, tá? Então agora, gente, a gente vai começar a subir, né, baseado nas fases da vida do Michael, né? Por isso que eu comecei falando do filme, porque o filme também abordou isso. E aí vocês vão entender por quê. A segunda casa, gente, ela é uma casa que pouca gente conhece. O Michael, ele foi, com o tempo, né, na carreira dele, ele foi ganhando, né, dinheiro e tudo, foi, né, tendo um crescimento maior do nome dele e tudo. E aí isso colocou ele em condições melhores, né, tanto ele quanto a própria família, né, que isso também aparece bastante no filme, né, a gente percebe ali que tem uma certa... O Michael, ele ganha muito, ele é, assim, uma pessoa ali que tem um nome, assim, bastante, né, de celebridade mesmo. Ele começa a ganhar em cima do nome dele, e aí, com isso, a família se beneficia também, né, inclusive o pai dele, que leva a situação bastante adiante, assim, né, com relação a isso de se beneficiar, né. Mas o Michael, antes dele se tornar independente, ele ainda morou com a família em 2 casas, tá? A primeira delas foi em Beverly Hills. Eu vou ler um pouquinho para vocês do que tá escrito aqui. A solução mesmo foi uma nova mudança. Em 1970, para uma propriedade maior em Beverly Hills. O espaço mais amplo não resolveu o problema. Novamente, o volume dos ensaios provocou reclamações. A gente viu também no filme que essa coisa dos ensaios e tudo dos irmãos acontecia na própria casa deles. Então, por isso a gente tem esse trecho aqui falando dos ensaios, né? E aqui tá a foto da casa. Eu não me lembro se essa casa apareceu em algum momento no filme. Se eu tivesse que dizer, eu acho que não. Eu não me lembro, assim. Ela tem um corte entre isso e entre a fase dele ali, onde ele já começou com a Casa Blanca, né? Com a Casa Blanca Records, né? Onde ele já tá ali produzindo Off the Wall. Então já é uma fase onde ele não tá mais nisso. Eu acho que eles deram um pulo aí nessa parte. Mas, gente, muita gente não conhece essa casa. Ao que tudo indica, que fica na Beaumont Drive. E aqui tem algumas descrições da casa. Fala: a casa de estilo mediterrâneo em West Hollywood marcou uma das primeiras tentativas de fixar a família após a mudança para a costa oeste. Então a gente vê aqui que realmente nessa casa ele ainda morava com a família, né? Morava com os irmãos. Mas a gente vai começar a identificar boa parte, pelo menos eu, assim, gente, eu também não sabia, tá? Eu confesso que, assim, há um tempo atrás, eu fui atrás de coisas que eu poderia gravar pra fazer esse vídeo. E aí me surgiu essa ideia de falar, né, das casas onde ele morou e tal. Que é um tema simples, porém é um tema que, tipo, leva informação, porque, querendo ou não, muita gente não conhece, né? Muita gente não sabe. E aí, o que acontece? Essa casa mesmo, eu não sabia dela. Eu fui descobrir ela há algum tempo atrás, assim, pesquisando para esse vídeo. Então, é como se eu estivesse também aprendendo junto com vocês. Ao mesmo tempo que eu tô passando para vocês, eu também tô absorvendo, porque algumas coisas eu também não sabia. Mas, gente, a gente vai começar a reconhecer mesmo a partir da próxima casa, tá? Que é essa casa aqui. Eu já vou ler sobre ela, mas eu vou falar um pouco sobre ela, porque ela apareceu no filme em alguns momentos, né? Na cena ali, por exemplo, que o Michael chega com aquele brinquedo Twister, né, que fala. E aí ele convida os irmãos para brincar, mas ninguém quer ir brincar com ele. E ali também naquela cena onde a família acorda
E aí quando eles vão todos lá pra baixo, né? Eu não sei se você assistiu o filme, você se lembra, provavelmente. Mas é a chegada do Bubbles na casa, né? Tem todo um suspense, assim, aí quando vê é só um macaquinho pequenininho saindo de trás do caminhão. Então, assim, essa casa, ela tem uma grande retratação no filme. O que me faz acreditar que eles pularam um pouco dessa parte que a gente contou depois de Gary, né? Depois da casa ali, quando ele era pequeno, né? A casinha pequena, a primeira casa deles. Me faz acreditar que eles colocaram uma grande referência de todo esse período, né, nessa casa que apareceu no filme. Que não é Neverland, tá? Não é Neverland. Eu vi algumas pessoas se questionando, né, se era Neverland, porque tem a cena ali dele com os animais e tudo, né? Mas não é Neverland, tá, gente? Algumas pessoas ficaram um pouco confusas, porque é que nem eu falei, quando você associa o Michael à casa, automaticamente você associa com Neverland. E lá em Neverland ele tinha os animais também, tinha o zoológico, então não é Neverland, tá? É a casa da família. Que inclusive a família mora até hoje nessa casa aqui que eu mostrei pra vocês. Se eu não estiver enganado, a família mora lá até hoje, tá? A família Jackson. Os irmãos eu não sei, mas pelo menos assim, a mãe e tudo, eles moram lá até hoje. Inclusive, aqui no meu roteiro que eu separei, diz que a filha do Michael mora lá. Eu já vou ler pra vocês, tá? Mas eu não tenho certeza sobre essa informação. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada mais fundo aí, podem ficar à vontade, porque eu mesmo não sei se essa informação é verdade, tá? A estabilidade só veio em 1971, com a compra da mansão em Encino, conhecida como Havenhurst. O imóvel tornou-se o centro da vida familiar e criativa dos Jackson. Anos depois, já consolidado como estrela global, Michael assumiu o controle da propriedade ao adquirir a participação do pai, Joseph Jackson, e manter a sociedade com a mãe dele. E aí, nós estamos falando dessa casa, que é uma casa assim muito marcante na carreira do Michael também, em questão de história, né, contexto histórico, porque é uma era onde o Michael está em ascensão, claramente ele está em ascensão. Então a gente tem a época do Thriller, né, nós estamos na época do Thriller, nós estamos ali na época de Off the Wall, querendo ou não foi a era de ouro dele. E se eu não me engano eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz o ano passado sobre o filme, as minhas especulações sobre o filme, e que algumas aconteceram, tá? Algumas especulações aconteceram. E só assim, fugindo um pouquinho do assunto do vídeo, né, que realmente não é esse, mas vai sair a continuação do filme. Então, muita coisa que eles não mostraram, já tô vendo muita gente reclamando, falando que o filme acabou no melhor momento, que faltou muita coisa, né, sobre a vida dele. Gente, calma. É que nem eu falei, eles não têm como retratar a vida do Michael inteira em horas de filme. Então eles vão colocar coisas que são muito importantes, sabe, assim. E eu achei, particularmente, o primeiro filme muito bom. Eu achei. Eu fui assistir, gostei bastante, não deu nem tempo de me emocionar muito, porque realmente, assim, foi muito bom. E passou, assim, ó, voando, porque eu fiquei vidrado, assim, realmente. Eu achei muito bom. Vai ter o 2, ao que tudo indica. O próprio Jafar, né, indagou em uma entrevista que ele deu que haverá a parte 2 de Michael, mas não sabemos o que vai ser gravado, não sabemos exatamente o que vai estar. Agora, muito provavelmente Neverland estará na parte 2, tá? Muito provavelmente. Já é uma coisa assim confirmada entre os fãs que já estão sabendo de algumas informações do segundo filme, tá? Sob sua gestão, a casa passou por uma reforma completa e adotou uma estética inspirada no estilo Tudor, combinando tradição europeia e imponência cenográfica. Até hoje,
o endereço segue ligado à família e à residência de Paris Jackson, que é a filha dele, tá? Então, é uma casa bonita, realmente. É uma casa grande, né? Assim, é uma das casas mais bonitas, assim, acredito eu. Antes do Michael ir pra Neverland, né? Que Neverland era o sonho de consumo do Michael, né? Ele investiu muita coisa ali porque realmente era um sonho pra ele, então. Mas antes de Neverland, eu acho que essa era uma das casas mais bonitas, assim, que ele residiu e tal. E tem bastante, como eu disse, bastante participação na história dele, né? E aí, o que aconteceu? A gente tem um relato lá da primeira casa, que eles estavam na primeira casa, casinha pequena, né? A primeira que eu li aqui pra vocês, que uma razão da mudança deles foi justamente essa dos ensaios, né? Essa questão do barulho e tal. Eu vou ler pra vocês aqui. Em 1969, já na Califórnia, após assinar com a Motown, os Jackson passaram por hotéis e temporadas na casa de Berry Gordy. A primeira residência mais estável veio ainda naquele ano, em West Hollywood, a casa na Queens Road, de estilo mediterrâneo. Abrigou a família por pouco tempo, já que os ensaios intensos dos The Jackson 5 logo geraram conflitos com a vizinhança. Eu também não tenho certeza sobre essa informação. Eu não tenho, assim, nenhum embasamento sobre essa informação. Mas eu não desacredito, tá? Eu não desacredito. E isso pode ser um dos motivos pelo qual eles mudaram tanto, assim, de residências e tudo ao longo, né, do tempo aí. Desde, né, de Gary até a última casa que nós veremos aqui, que já é um Michael muito independente, já é uma fase dele onde ele está muito distante desse vínculo familiar, né, com os irmãos e tal. Então, assim, são fases mesmo, né? A gente vai vendo aqui as fases do Michael passando pelas casas que nós estamos analisando aqui. E aí, depois dessa Beverly Hills, o Michael realmente, assim, começou ao sonho dele, assim, ele deu início ao sonho dele. Foi apenas no fim dos anos 80 que Michael criou seu endereço mais emblemático, em Neverland Ranch. Ele transformou um rancho rural em um complexo que misturava residência, parque temático e refúgio pessoal. Inspirado no universo de Peter Pan, o espaço reunia brinquedos, zoológicos, cinema e trilhos de trem, materializando a ideia de um mundo particular e ao mesmo tempo lúdico e controverso. O Michael, ele tinha bastante referência do Peter Pan. Eu gostei dessa parte porque falou disso. Pra você que não sabe, o Peter Pan era um dos personagens favoritos do Michael. Tanto que eu não sei se é verdade, mas existem boatos aí de que ele realmente queria investir nessa carreira de cinema, porque ele gostava muito dessa questão de cinema e tal. Tanto que ele também adorava Charlie Chaplin. Era um dos assim, atores favoritos dele, assim, era o Charlie Chaplin. Então ele tinha essa questão dele querer investir muito, né, no cinema, porque ele gostava. E existem boatos de que ele atuaria, enfim. Então aqui a gente tem o ponte, né? A ponte pro que foi a época de ouro do Michael, né? Neverland, né? No fim dos anos 80, lá em 1990 já, né? Meados, o Michael investiu em Neverland. É importante a gente mensurar aqui que Neverland, gente, assim, muita gente pensa que é só por imagem assim. A gente sempre vê aquela imagem principal da casa, que é essa que eu mostrei aqui. Mas na verdade, gente, Neverland tem quilômetros de extensão, de terreno. Se vocês realmente derem um Google, ou se vocês forem no Google Earth
né, que é o programa do Google que oferece a disponibilidade de mapa 3D, né, para você viajar pelo mundo e tal. Se vocês forem no endereço de Neverland, vocês vão ver, assim, se vocês se atentarem, que não tem só aquela parte do portão principal que todo mundo conhece. Neverland tem muito, muito terreno. E dá, assim, muito... Cara, é gigante, gente, assim. Só confiram depois se vocês tiverem essa dúvida, porque é realmente gigante, tá? Neverland era, assim, um sonho de consumo do Michael mesmo. Era um refúgio pra ele. Eram coisas que ele gostava, né? E, infelizmente, mais tarde ele veio a ser julgado por coisas que ele gostava. O que é muito estranho. Porque hoje em dia... Sempre, na verdade, né? Teve essa questão com ele de julgar ele pelas coisas que ele gostava, né? Essa questão dele não ter tido a infância e querer dar a infância a quem naquela época podia ter e tudo, investir nessa questão de caridade, né? Que pra ele era uma coisa importante, ele veio a ser muito julgado por causa disso. E é muito contraditório, porque fica o questionamento, né? Então, quer dizer que pensar no próximo é ruim, entendeu? E aí, enfim, eu não sei exatamente o que as pessoas entenderam disso, enfim. Só sei que Neverland realmente foi uma virada de chave, gente. Assim, pro Michael, foi muito importante mesmo, tá? E aí, a gente entra no período ali onde o Michael já está Invincible. Período de Invincible. O Michael está ali na era Invincible dele, né? Do álbum Invincible. Aquele cabelinho curtinho, liso, sabe? E aí ele deixa Neverland, ele sai de Neverland, né? Pra você que não sabe, muito provavelmente a maioria dos fãs sabem, mas ainda pode ser que alguém não saiba. O Michael, ele residiu em Neverland por um tempo e depois ele saiu do rancho. Existem alguns motivos que eu posso falar depois para não confundir agora, tá? Mas ele saiu do rancho, gente. Ali nos anos 2000, ele, assim, pouco antes dos anos 2000, ele já não estava mais lá. Ele já residia em outro lugar, né? Já tinha uma outra residência. Que não se sabe ao certo, mas eu vou ler a partir dos anos 2000 pra frente, tá? As residências dele e tudo. Após deixar Neverland nos anos 2000, o artista adotou um estilo de vida mais itinerante. Passou uma temporada no Bahrein como hóspede de membros da realeza local, antes de seguir para a Irlanda. No país europeu, instalou-se na Gross Lodge Studios, onde conciliou isolamento com produção musical, utilizando a estrutura profissional do estúdio e residindo em uma mansão histórica da propriedade. Isso aqui é baseado em pesquisas, tá? Informações. É verdade? Então, aí é que fica a questão. Pelo que eu andei olhando, né? Pelo que eu analisei sobre isso aqui, tem grande chance de ser verdade. Porque eu também nunca vi sobre isso aqui. É a primeira vez que eu tô vendo realmente assim com detalhes, né? Essa parte da vida do Michael. Mas tem uma grande chance de ser verdade, tá? Uma grande chance mesmo. E aí a gente entra no que é assim... Eu não sei colocar se são palavras tristes ou felizes, mas... Enfim, eu vou usar trágico. Que é a última casa onde o Michael vai residir na vida dele. Que é uma casa em Holmby Hills. Acredito eu, lá na Califórnia. Eu acredito que seja lá na Califórnia também. Gente, essa casa, assim, o Michael, ele morou os últimos anos de vida dele lá. 2007, 2008, ele já morava lá, né? Pra quem não se lembra, em 2009 o Michael faria aquela série de shows denominados de This Is It. Não houve, né? Não ocorreu, porque ele infelizmente faleceu antes.
E aí o que aconteceu? Muita gente diz que o Michael, ele tinha dívidas financeiras a serem pagas. Então o que ele fez com Neverland? Que ainda era dele, tá? Neverland não deixou de ser dele. Ele deu Neverland como garantia das dívidas. Porque ele pegava, segundo relatos, ele pegava dinheiro emprestado. Ele dava Neverland como garantia. E aí o que aconteceu? Em 2008, ele deu Neverland. Em 2009, infelizmente faleceu. Nessa casa em que nós vamos ver já já. Eu só tô contextualizando de Neverland, porque quando a gente chegar nessa casa aqui, para não ficar tão confuso com as informações, tá? Mas aí em 2009, infelizmente faleceu. E Neverland acabou ficando, se eu não me engano, com uma empresa. E aí essa empresa veio mais tarde com o espólio e tentou fazer uma negociação. Que por algum motivo, que eu ainda quero descobrir por quê, eu não sei se era por finanças, se era muito caro, por algum motivo, o espólio não achou interessante pegar Neverland de volta. E aí o que aconteceu? Eles pagaram a dívida e, aliás, eles não pagaram a dívida e deixaram Neverland com o pessoal que já estava, adquirente da propriedade na época. E aí, o que eu sei de Neverland nos dias atuais é que eles iriam usar para gravar o filme, né? Ao que tudo indicava e indica, né? Mas eu não sei muito sobre quem realmente está por trás de ser o dono de Neverland, se é uma empresa. Eu acredito que seja uma empresa, tá? Mas não é aberto ao público também, tá? Não é aberto ao público. E eu fico assim um pouco realmente chateado, gente, porque se fosse o Michael em vida, eu tenho certeza que ele iria querer, assim, ele com certeza iria querer deixar as pessoas, sabe, visitarem o lugar e tudo. O que você pode fazer é passar pela frente de Neverland, né, pelos portões. Você vê algumas coisas lá, né, assim... É bem longe, tá, gente? A casa principal de Neverland, que é a da foto, que foi mostrada aqui, é bem longe. Então, assim, você quase não vê nada. Eu diria que você não vê nada, tá? Você vê um grande asfalto, assim, porque tem uma estrada até chegar lá, tá? Por isso que eu digo que Neverland é gigantesco, tá? E aí, acabou que Neverland, hoje em dia, não... Eu acredito que o espólio não é o possuinte, né, da propriedade. E aí, ao que tudo indicava, eles iam usar para gravar o filme. E aí a gente chega em 2009, a última casa que Michael morou, a casa de This Is It. Ficou conhecida como a casa, né, que ele teria ficado até a turnê dos últimos shows, né, que foram nominados de This Is It. E aí o que aconteceu? Essa casa ela ficou muito famosa porque é a mesma casa, galera, daquela reportagem trágica que veio ao ar no ano em que ele foi para o hospital, né? Se vocês pegarem aí a reportagem sobre ele, tudo, que a ambulância foi buscar ele na casa dele, é a mesma casa, tá? É aquele portão com a ambulância saindo e tudo, infelizmente. Aquela cena trágica. É a mesma casa, tá, galera? Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que é, assim, igual. É a mesma casa. Essa casa ainda existe lá, né, nos Estados Unidos. As pessoas passam por lá também. Inclusive, é mais fácil de ver, de passar por lá do que Neverland, né? Porque lá é realmente, assim, numa rua. E Neverland, né, você tem a questão de ser um rancho gigantesco, onde é muito longe, então você não vê nada e é tudo fechado, então você não tem acesso a nada. Mas eu vou ler aqui para vocês sobre a casa. O último capítulo foi escrito em Holmby Hills.
Em 2008, ao retornar à cidade para preparar a série de shows This Is It, Michael alugou uma mansão de estilo europeu na Carwood Drive. O imóvel reunia luxo e privacidade, tornando-se seu endereço final, onde infelizmente morreu em junho de 2009. Então assim, gente, isso aqui foi a última residência dele em vida. Também é fechado lá, não é aberto ao público, ao que eu sei, não é possível você visitar lá, enfim. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo assim mais simples, mas achei importante porque foi um tema assim que eu vi, que eu achei interessante de trazer, né, pra vocês, sobre as residências dele e tudo. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, eu também tinha, tá? Dúvidas sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário, tá? Deixa um comentário aí embaixo falando do que você quer que eu fale aqui no canal, né? Conteúdos, temas sobre o Michael. Se você gostou do vídeo, se você soube de alguma coisa nesse vídeo que você não sabia antes, enfim, qualquer coisa, tá? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Um beijo, até a próxima e tchau!